Primeiramente, eu quero agradecer a Viviane, né, pelo convite que a gente fez e ela está nos prestigiando, quero agradecer. Então, hoje a gente tem o prazer de receber a psicóloga Viviane Samara Conzatti. A Viviane, é uma honra ter ela, né? Então, ela foi nossa aluna no nosso curso de neuropsicologia e hoje ela está aqui com a gente, né? Vai falar um pouquinho para a gente sobre avaliação diagnóstica para deficiência intelectual na inteligência. Então, Vivi, é um prazer ter você com a gente aqui, né? E deixo a seu contento aí para você falar um pouquinho para a gente. Meu Deus, fico até emocionada, assim, não vale começar fazendo a gente já ficar com vontade de chorar de cara, né? É. É, é uma honra inenarrável para mim receber um convite da instituição onde eu me formei, né, numa das minhas especializações. É, vivenciei essa especialização num momento bem delicado da minha vida, né? E fiz amigos, acho que para sempre lá, né? Tenho um carinho extraordinário por toda essa equipe, vários mestres né, que passaram por lá e com quem eu tive a oportunidade de aprender um pouco do que eu consigo praticar hoje, né? Então, eu vou me apresentar formalmente, né? Só deixa eu baixar aqui minha apresentação. Eu sou psicóloga, né? Moro aqui em Joinville, Santa Catarina. Sou formada há 20 anos, nem parece tanto tempo assim, mas já passou. Desses meus 20 anos, né? Eu atuei durante 10 anos exclusivamente no atendimento a pessoas com deficiência, principalmente pessoas com deficiência intelectual, onde o público compunha pessoas desde de recém-nascidos até pessoas de 40, 50, acho que o mais velho que eu atendi tinha 60 anos, se eu não me engano, né? Me especializei primeiramente na área de gestão de pessoas, que foi onde eu comecei a atuar no início da minha carreira como psicóloga, comecei ainda antes da minha formação, né? Mas a área clínica do desenvolvimento cognitivo sempre foi o meu xodó, vamos dizer assim, e me especializei então em neuropsicologia pelo IPTC, concluí minha especialização em 2011, né? Eu sou servidora municipal concursada há 16 anos, aqui no município onde eu moro, né? Atualmente eu trabalho como referência técnica junto com uma enfermeira para toda a rede de assistência à saúde da criança no município. Então, a gente dá suporte técnico desde os processos da atenção primária até a urgência e emergência, perpassando por várias nuances do atendimento infantil, né? Paralelo a isso, eu também trabalho em consultório particular, né, há alguns anos, onde a prática se desenvolve a partir do contexto e da demanda que aparece. Mas eu separei com muito carinho esse tema, né, que é falar da deficiência intelectual, que para muitos às vezes parece fácil, por horas eu vejo que é algo delicado e de extrema responsabilidade, né? Porque uma vez que você diz a uma pessoa que ela é uma pessoa com deficiência, aquilo impacta numa sentença, vamos dizer assim, né? Que acaba partilhando a jornada com ela por toda a vida, né? Eu coloco aqui algumas imagens que são popularmente conhecidas. A Dori ficou conhecida como uma pessoa com deficiência, mas eu discordo. Eu coloco ela meio a contragosto ali, porque a Dori, para mim, tem muito mais alteração nos processos de memória do que de deficiência, né? Mas algumas pessoas ainda conseguem associar a imagem dela a uma pessoa com deficiência. Agora, fatalmente, né, e muito popular, e que eu gosto de usar como exemplo lúdico e que ajuda as pessoas a entenderem um pouco do perfil da pessoa com deficiência, a gente tem essa duplinha aí, que é o Bob Esponja e o Patrick, né?
duas pessoas com deficiência muito bem representadas, se a gente tirá-los do contexto da infantilidade, pensar em pessoas adultas que trabalham e tudo mais. Então, a gente tem aí o Bob Esponja com um perfil de uma pessoa com deficiência intelectual leve, e o Patrick um pouquinho mais acentuado, né? E um filme fantástico que exemplifica muito bem isso é o Forrest, né? O Forrest é uma pessoa com um rebaixamento cognitivo, né? Um pouquinho acima de um perfil de deficiência intelectual que conseguiu se desenvolver e ter uma certa autonomia, né? Então, nós vamos falar um pouco a respeito disso, tá? Vamos falar um pouco do que é e como a gente configura um diagnóstico, né? Então, basicamente, quais são as características da deficiência intelectual, características gerais, assim, né? O que a gente percebe numa pessoa, né? Uma limitação de compreensão, de uma forma geral, né? Uma incapacidade nas habilidades de planejamento e abstração, a vulnerabilidade e riscos, né? E aí a exposição a riscos sociais por conta dessas fragilidades cognitivas, aí a limitação de percepção, né, de risco, isso é algo bem evidente, né? Principalmente o que não é concreto, né? Que são, eu gosto de dizer que são as más intenções disfarçadas de bem-querer, que muitas vezes uma pessoa que tem todas as suas funções cognitivas preservadas ainda acaba caindo nesse jogo, porque envolve um pouco mais de abstração e emoção e requer um pouco mais de julgamento crítico, né? Você percebe entraves na comunicação e na interação, até mesmo porque essa capacidade de abstração limitada, ela acaba interferindo um pouco, né, na dinâmica de como a pessoa entende, como ela interage, como ela recebe, como ela devolve o relacionamento e a dinâmica de comunicação, né? E a dinâmica, né, ainda se perpassa na limitação de compreensão da representação escrita, né, que eu acho que é o aprendizado mais desafiador que nós seres humanos vivenciamos, né, e a necessidade de um sistema de aprendizagem diferenciado, né, não só para tentar um processo de alfabetização, quando algumas pessoas têm esse potencial, mas também para auxiliá-la em ter autonomia no que essa pessoa consegue aprender e como isso se reverte em benefício para ela mesma, né, ao longo da vida. Então, a gente pega, né, o conceito mais atual de deficiência intelectual, né, que hoje a gente tem o DSM-5, com esse conceito onde ele traz, né, historicamente nós tínhamos o retardo mental, a deficiência mental, aí evoluímos para a deficiência intelectual e hoje o DSM-5 traz como um transtorno do desenvolvimento intelectual, né? Que é um transtorno com início no período do desenvolvimento do ser humano, ou seja, ele tem que acontecer durante os primeiros 18 anos de vida, que é o perfil de maturação biopsicossocial do ser humano, né? E ele deve incluir déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático. Eu vou falar um pouquinho sobre eles depois e como nós avaliávamos esses domínios anteriormente ao DSM-5, tá? Então, como ele é um transtorno do desenvolvimento, o início das limitações, elas devem ocorrer durante o período de desenvolvimento. Quando a gente fala de uma etiologia de deficiência intelectual, a gente observa isso principalmente nos 10 primeiros anos de vida, né? Eles já se evidenciam à medida que a exigência por aprendizado, ela vai se tornando um pouco mais complexa, né? No bebezinho a gente percebe pouco, mas daqui a pouco a gente percebe o atraso do desenvolvimento motor, e daí a linguagem, e de repente as questões de autonomia, né? O desfraude começa a ser mais difícil, a relação com os amiguinhos começa a ficar mais truncada, o aprendizado de brincadeiras mais complexas, né?
eles acabam piorando um pouquinho e você vai vendo que a criança não consegue acompanhar como os coleguinhas, principalmente na escola, né? Na escola a gente tem bastante evidência, isso é um momento onde muito se fala a respeito disso e é onde muitos encaminhamentos vêm para a gente, né? Tanto para a gente enquanto psicólogo e neuropsicólogo, mas como também médico, né? Equipe médica também. Eu tive a oportunidade de trabalhar auxiliando na fundamentação diagnóstica junto com uma equipe médica, né? Então, nesses meus 10 anos, a gente tinha esse trabalho multidisciplinar e sempre foi enriquecedor, né? Então, nós temos aí as classificações básicas da deficiência intelectual, né? Leve, moderada, grave, profunda e a não especificada, né? De todas elas, a mais desafiadora e a mais difícil de fechar, né? A mais delicada é a deficiência intelectual leve, porque ela tem uma linha muito tênue, né? Entre ser e não ser uma pessoa com deficiência, principalmente na infância, né? Diagnosticar deficiência intelectual leve na infância é algo que deve ser tratado com muita responsabilidade, bastante critério e cuidado, né? Afinal de contas, é a vida inteira de um ser humano que a gente praticamente define depois de fechar esse perfil diagnóstico. Então, vamos falar um pouquinho sobre o conceito do domínio conceitual que o DSM-5 traz, né? Que ele envolve a competência cognitiva em termos de funcionamento mesmo, né? Memória, linguagem, leitura, escrita, raciocínio matemático, aprendizagens da vida prática, soluções de problemas, dos mais simples aos mais complexos, né? Habilidade de julgamento, funções executivas, tudo que envolve o aparato cognitivo entra nesse domínio conceitual, né? É aqui que, basicamente, nosso processo de avaliação neuropsicológica observa as funções, né, em funcionamento, e onde você identifica aquelas que têm mais dificuldade, aquelas que a criança tem mais facilidade, consegue traçar um perfil de como essa dinâmica cognitiva essa interface funciona, né? Paralelo a isso, a gente tem o domínio social, né? Que aí envolve mais percepção de pensamento, sentimento, o relacionamento interpessoal, a capacidade de se comunicar, de entender e se fazer entender, de se relacionar com pares, né? A percepção de risco e o julgamento social nas relações, né? Então, o domínio social é algo que é bem delicado para a pessoa com deficiência, né? Se a gente lembrar um pouquinho do filme do Forrest, a gente vai ver vários exemplos onde ele não percebe a dimensão da gravidade ou da grandiosidade daquilo onde ele se insere, né? A própria pessoa que ele se apaixona, ele não percebe de fato o que ela gosta, com quem que ela se relaciona, né? O perfil dela, como é muito diferente, ele não a vê do mesmo jeito que a sociedade percebe aquela menina, né? Então, tem essa necessidade de se posicionar e de ter, às vezes, até mesmo um apoio de uma pessoa, de um terceiro, para ajudá-los a perceber o risco, né? E tem o domínio prático, né? Que aí a gente pega o que vem do conceitual e o que vem do social e coloca em prática, né? Na rotina diária, né? Que aí é a capacidade de se autogerir, de cuidar das atividades práticas de sua vida, desde os cuidados pessoais até atividades laborais, até a relação com o mercado da comunidade, né, a autonomia para se locomover, para cuidar da sua própria casa, para cuidar do seu próprio ganho financeiro, né? Quando criança, ter a percepção de suas responsabilidades escolares, fazer tarefa, planejar a agenda, ter que caderno tenho que colocar na mochila, todas essas habilidades, né,
que se enquadram aqui no domínio prático. O conjunto de todos esses domínios, né, para a gente fechar um processo de deficiência intelectual, a gente evidencia limitações em todos esses domínios que a gente tem hoje condensado no DSM-5, né? Nos próximos slides eu vou trazer para vocês como é que nós avaliávamos isso, né? Porque antigamente chamávamos de comportamento adaptativo, seriam habilidades de comportamento adaptativo que a gente avaliava, né? Onde a gente percebia maior limitação, menor limitação e maior autonomia nessas funções. Com a vinda do DSM, ele aglutinou algumas funções, né? Porém, eu vejo que ainda alguns documentos legais trazem a antiga terminologia, e por isso eu vou falar um pouquinho delas aqui, para ajudar vocês a entender como que a gente avalia isso, né? Então, falando então dos domínios do DSM-5 e a nomenclatura do antigo comportamento adaptativo que a gente tinha antes dessa terminologia, né? O que acontecia? Caracterizava-se como deficiência intelectual uma pessoa que tinha o funcionamento abaixo dos parâmetros de normalidade, né? Do perfil de normalidade, né? E déficits significativos em 3 ou mais áreas do comportamento adaptativo. Então, para se fechar um perfil de deficiência intelectual, a gente tinha que casar essas informações, além da comorbidade clínica, que daí isso vinha com avaliação médica. Às vezes ela não era especificada, às vezes ela era ambiental, mas geralmente uma queixa de deficiência intelectual, ela vem pelo viés médico, né? Porque nós, enquanto sociedade, ainda temos a cultura de tratar a doença e não cuidar da saúde, né? Então, as pessoas buscam um atendimento médico quando percebem que algo está errado, né? Não previnem, a gente tem pouco esse hábito, né, de buscar de forma a manter a saúde ou preservar a saúde. Então, o que hoje nós temos, os domínios conceitual, prático e social, com a vinda dessa nova nomenclatura do DSM, antigamente nós tínhamos os 7 áreas de comportamento adaptativo, 7 ou 9, não me recordo mais de cabeça, mas eu vou falar brevemente delas aqui, né? Isso aqui foi um roteirinho que eu fiz para as capacitações, quando eu recebia novos profissionais para atuar, né? Quando eu comecei a trabalhar com deficiência, isso não foi algo que eu encontrei escrito em algum lugar, isso foram percepções que a gente vai tendo ao longo das avaliações e das situações e dos casos que a gente vai acompanhando. Então, eu criei um roteirinho, né, para auxiliar as pessoas quando elas precisavam fazer algum tipo de avaliação, né, e entender o que cada área do comportamento adaptativo falava com relação à deficiência intelectual. Então, quando a gente percebia que tinha que ter limitação na comunicação, né, o que ela faz, né? Ela considera a capacidade que a pessoa tem de se fazer entender no meio onde ela está, sem ter a dependência de um intérprete ou um cuidador, né? É igual você pegar aquela criança pequena, que ainda não fala claramente, e você precisa da mãe ali para a gente olhar para ela e dizer, mãe, o que foi que ele quis dizer, né? Quando a gente tem uma pessoa com deficiência intelectual, às vezes ela tem a capacidade de articular claramente as palavras, porém, ela não consegue se fazer entender nos seus desejos, às vezes frustrações, como também precisa, às vezes, de um auxílio e um interlocutor para ajudá-la a compreender o que o outro quer dizer, né? Então, ter autonomia na habilidade de comunicação tem a ver com isso, né? Nos cuidados pessoais, acho que não tem muito segredo de falar, né? O quanto aquela pessoa ela é capaz de gerir os seus próprios cuidados, né? De higiene pessoal, critérios com o banho, percepção de adequação de roupa, pegar um casaco
sem manga num dia extremamente frio, por exemplo, querer sair de pijama para ir para a escola, coisas que a gente costuma ver, porque a criança não, sem treino, ela não dá conta de deduzir, né? Então, pega toda essa parte de cuidados pessoais e também da rotina, né? Rotina familiar. Havia, então, o que hoje se fala de domínio conceitual, antigamente falava-se de habilidades acadêmicas, né? Que tem a ver com com a parte das funções cognitivas mesmo, né? As limitações que são evidenciadas na avaliação. Com relação a habilidades acadêmicas, mesmo que uma pessoa tenha uma deficiência intelectual moderada, ela sempre será dependente de um terceiro nessa área. Porque mesmo que ela tenha ela adquira um certo potencial cognitivo, ela no mínimo requererá uma supervisão de um adulto, né? Já acompanhei vários casos, desde a adolescência até a idade adulta, né? E alguns casos de deficiência intelectual leve, que a pessoa quis morar sozinha, mas quando você ia fazer uma lista de compras, por exemplo, nunca eles conseguiam fazer sozinhos, né? Eles lembravam daquilo que eles gostavam de comer e muitos nem conseguiam pensar quantos quilos de arroz eu consumo num mês, quanto eu preciso comprar de café, já que eu gosto de café, né? Quanto de sabão em pó eu preciso comprar para lavar minha roupa, né? Quando e como eu tenho que lavar. Então, essa parte de habilidades, principalmente no que tem a ver com funções executivas, elas sempre são mais limitadas, né? As habilidades sociais e interpessoais, a gente são muito próximas do domínio de relacionamento social, que a gente falou ainda há pouco com o DSM-5, né? E a gente tinha as questões de saúde e segurança, né? Que pegava o quê? Na saúde, é você avaliar a capacidade que a pessoa tem de cuidar da própria saúde, né? De manter-se saudável, tem que correlacionar com a parte de cuidados pessoais, né? Para aquela pessoa perceber por que eu tenho que lavar minhas mãos toda vez que eu vou ao banheiro, antes de fazer minhas refeições, agora, depois dessa situação toda de saúde que a gente viveu, né? Por que a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu chego em casa é lavar minhas mãos, né? Lavar constantemente as mãos. Então, tem a ver com essa capacidade de perceber isso, né? Da importância de cuidar da própria saúde. E tem mais, né? Algumas pessoas, elas precisam ter uma ingesta medicamentosa diária por conta de outras limitações, né? Ou perceber quando algo está errado e poder dizer e pedir ajuda. E as questões de segurança, né? Que tem a ver com a percepção de autossegurança e integridade física de cada um, né? Aqui são muito evidenciadas as questões de vulnerabilidade, né? Tanto afetivas quanto sociais, né? Muitas pessoas não percebem, por exemplo, vão trabalhar, muitas pessoas com deficiência têm a capacidade de trabalhar, e aí, então, elas acabam abrindo uma conta no banco para poder receber o salário, né? Então, eu já peguei casos de venda de títulos de capitalização que o valor era acima de 50% do rendimento, e a pessoa comprava achando que ela ia ganhar aquele dinheiro do título, uso exagerado do limite antigamente chamava-se de cheque especial, eu não sei se ainda se chama assim, mas colocavam-se o limite desse cheque especial e a pessoa achava que aquele dinheiro era dela também. Então, essas questões todas de segurança, né, eles acabam interferindo aqui. Com licença, só um instantinho. Falava-se também da capacidade do exercício laboral, né? O quanto a pessoa tem condições de
poder exercer uma atividade laboral com autonomia, né? Quanto mais velhos a gente pega as pessoas com deficiência, né? Eu comecei a trabalhar exclusivamente com eles em 2009, então ali ainda peguei muitos adultos que eram os bebês, né? De suas famílias, que não se tinha o planejamento de que essas pessoas poderiam exercer uma atividade laboral. Naquela época, pessoas adultas com deficiência, elas eram tratadas como se fossem doentes, né? Então, ficavam sem essa ocupação, muito embora se tivessem sido treinados, eles teriam conseguido exercer, né? E aí, a capacidade para exercício laboral, a gente também pega no envolvimento que a pessoa tem, ou o quanto ela é estimulada a participar das atividades da rotina domiciliar, arrumar a própria cama, ajudar a tirar a mesa, lavar a louça, secar a louça, né? E a capacidade, daí aqui, de cruzar também com a utilização de recursos da comunidade, que eu vou falar logo em seguida, e a capacidade de cuidados pessoais. Eu não posso ter uma pessoa que não consegue ir ao banheiro sem ter ajuda para fazer higiene, pensando em ir trabalhar, né? Porque eu não vou ter um cuidador para ir lá na hora que a pessoa quiser usar o banheiro durante o trabalho, para ajudá-la com sua higiene pessoal, né? Então, ter autonomia no autocuidado é fundamental para quem tenha o interesse de futuramente exercer um trabalho, né? Uma atividade laboral. A utilização dos recursos da comunidade, né? É a capacidade de usar os serviços que tem no entorno da sua residência, né? Ir ao supermercado, ir a uma farmácia, ir a uma panificadora, conseguir entender um manuseio monetário, né? Perceber o valor do dinheiro, quanto é muito, quanto é pouco, será que pagar 15 reais por um pão francês é muito? É pouco? Quanto é perceber essa diferença, né? E como essa pessoa consegue ter autonomia para utilizar desses serviços sem a necessidade de um cuidador. E aí as habilidades de lazer, né? Que é a capacidade de diversão. O que essa pessoa ocupa seu tempo para se distrair, para ter uma atividade prazerosa de diversão, e como essa pessoa realiza, né? Aqui, a parte de relacionamento interpessoal e utilização dos recursos da comunidade fica muito relacionada, né? Se eu tenho uma pessoa que não consegue ter uma autonomia para o relacionamento interpessoal, que não tem condições de utilizar os recursos da comunidade sozinha, ela não terá capacidade de exercer uma atividade de lazer com autonomia. Ela pode fazer, mas ela sempre vai precisar do auxílio do cuidador, né? Então, vamos cruzar a deficiência intelectual com outros diagnósticos, né? Que é muito associado à deficiência intelectual, e ele hoje se confunde muito com os transtornos globais do desenvolvimento, que estão mais relacionados lá na categoria do F84, que se relacionam daí com os perfis do autismo, né? É o atraso global do desenvolvimento, né? Já peguei crianças com mais de 5 anos que vieram para avaliação com atraso global do desenvolvimento. O que é um atraso, né? É um diagnóstico que a gente pode usar e deve, né? Até pessoas que tenham menos de 5 anos de idade cronológica, né? Onde a gente ainda não consegue, com outros instrumentos, definir o que está causando aquela dificuldade na evolução, né, tanto dos marcos do desenvolvimento, como da aquisição do desenvolvimento cognitivo, né? Então, usa-se esse diagnóstico para aquelas crianças que atrasam a fala, tiveram um atraso motor, foram para o CI, mas não estão conseguindo acompanhar a turma, eles estão desenhando, estão pintando com tinta guache, essa criança não consegue nem segurar o lápis direito,
mas eu ainda não tenho uma condição para avaliar se isso é algo que é determinante de uma limitação cognitiva, porque essa criança sempre tem menos de 5 anos, né? Ou se isso é algo transitório, que ao longo dos próximos anos, com o estímulo, essa criança vai conseguir recuperar. Então, a gente usa esse diagnóstico, né, para esses casos. São casos, esse não é um diagnóstico permanente, né? Ele indica que algo está errado, mas que não dá para dizer que isso é permanente. Então, a gente precisa constantemente rever essa criança e avaliá-la, né, até que consiga se elucidar o que está causando esse atraso. Outra situação que a gente percebe, não sei se talvez quem atua possa ver, é o F79, né? Que tem sido usado para aquelas pessoas que não têm um perfil claro de deficiência ainda definido, né? Geralmente, elas têm outras correlações com outras deficiências, deficiência auditiva, deficiência visual, que aí acabam impedindo ou limitando a capacidade de usar um instrumento padronizado de avaliação, ou ainda são pessoas que podem ter uma comorbidade com saúde mental, pessoas que já vêm com um quadro de transtornos mentais e que acaba interferindo no desenvolvimento cognitivo dessa pessoa, e aí ela vai ter um comprometimento intelectual, né? Mas você não consegue avaliar o quanto isso interfere, né? Porque às vezes fica muito difícil de separar o que é relação com o transtorno mental e o que é uma limitação cognitiva. Então, pode-se usar esse diagnóstico F79, né, nesses casos. Assim como o atraso do desenvolvimento, né, o F79, ele também deve ser usado apenas em casos extraordinários, onde você também tem a possibilidade de manter o acompanhamento dessa pessoa para verificar como o quadro dela se desenvolve e evolui. E com relação às crianças, né, principalmente quando eles entram em idade escolar de alfabetização, e aí é onde a gente mais recebe suspeita, né? Teve um ano que me assustou, né? Eu acompanhei 163 crianças naquele ano. E destas, todas vieram para mim com diagnóstico de deficiência intelectual ou suspeita de. Ao final de um ano, 60% daquelas crianças estavam com interpretação equivocada do que era o diagnóstico da deficiência intelectual. Foi assustador. 60% de crianças que vieram com suspeita de deficiência intelectual, elas não tinham correlação com a etiologia da doença, né? Então, os transtornos específicos de aprendizagem, né? O TDAH, que eu acho que hoje já não precisa falar muito, ele é bem conhecido e eu acho que a maioria dos profissionais consegue perceber quando trata-se desse diagnóstico. Os diagnósticos comuns, né, dos transtornos de aprendizagem, a dislexia, descalculia, disgrafia, né? Outras questões que têm vindo muito é a apraxia motora e a apraxia de fala, né? A desordem de processamento auditivo também tem sido um diagnóstico que é muito presente com crianças, né? E os outros transtornos específicos do desenvolvimento, tanto psicológico quanto de aprendizagem, né? Para profissional que vai trabalhar com desenvolvimento cognitivo, que vai trabalhar com a avaliação neuropsicológica, é fundamental que ele conheça muito bem de psicopatologia, né? Que ele estude, perceba e consiga diferenciar os diferentes perfis, os diferentes quadros, o que caracteriza cada patologia, porque é muito comum. Eu já peguei criança com apraxia de fala que veio encaminhada porque a criança era um autista grave, né?
crianças que têm a exposição às telas hoje em dia, né? Esses últimos 2 anos que para a aprendizagem foram devastadores, né? Crianças em aprendizagem online, a gente percebe tanto o isolamento como o modo online de apresentação, principalmente para as crianças em séries iniciais, o fato de estar mais expostos à tela esse ano, né, esses 2 últimos anos, agora que aparentemente o ritmo tem voltado ao que a gente antigamente chamava de normal, né? Mas a aprendizagem tem voltado ao ritmo presencial, a rotina de sala de aula, a sentar numa cadeira, a pegar um lápis, a escrever, a olhar o professor no quadro, falando presencialmente. Eu tenho percebido muito a dificuldade que as crianças estão enfrentando de retomar essa rotina e o impacto que isso causou. E quanto isso tem prejudicado o desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem deles. Então, nós temos aí uma enxurrada de pessoas com deficiência? Não, né? Precisamos estar atentos aí a essas nuances e esses detalhes do desenvolvimento. E como se dá, então, o processo de avaliação, né? Como é que funciona isso? Eu vou compartilhar com vocês qual era o roteiro que eu estabeleci, né, ao longo dessa prática, que tudo começa com uma boa anamnese, né, a entrevista com o cuidador, com o responsável, uma anamnese rica em detalhes, com informações de desenvolvimento, né, com conteúdo técnico, conhecimento de como essa pessoa interage com sua aprendizagem, quais são as dificuldades que são evidenciadas, e diferenciar muito a incapacidade de conseguir de entender o que você precisa ensinar com a falta de vontade e os costumes que ela recebe, né? Ai, meu filho não sabe tomar banho sozinho, mas a mãe não sai de dentro do banheiro, né, para dar banho na criança ainda com 7 anos de idade. Então, ela não teve a oportunidade de vivenciar esse aprendizado. Então, é importante observar isso, né? A avaliação com os instrumentos padronizados, né? É importante sempre que for possível, há casos onde você vai precisar usar um pouco da sua criatividade, né, para avaliar. O comportamento adaptativo, que foram aqueles primeiros slides que falamos, né, hoje falando dos domínios conceitual, prático e social, né. Se possível, né, se você estiver num ambiente que te permita o debate com a equipe médica para cruzar as informações que são captadas em outras especialidades, né? Se não, né? Conhecer a demanda do porquê o médico encaminhou, se tiver o contato desse profissional, para daí então fazer um fechamento e uma conclusão. Se há a possibilidade de fechar um diagnóstico com base numa avaliação multidisciplinar e não unilateral, a chance de assertividade para esse diagnóstico ela é infinitamente maior. Então, o processo de avaliação da deficiência intelectual ele envolve essas três áreas, né? A avaliação médica, a avaliação psicométrica, a avaliação do comportamento adaptativo e o fechamento de todas essas informações, o cruzamento dos dados e o fechamento dela numa boa avaliação psicológica, né? E falando dela, né? A que se refere a avaliação psicológica? Acredito que seja chovendo molhado, todos somos profissionais e sabemos do que se trata. Desculpe, precisei uma aguinha. Mas não custa relembrar, né, que avaliação em psicologia refere-se à coleta e interpretações de informações resultantes de um conjunto de procedimentos confiáveis que permitam ao psicólogo avaliar o comportamento e ou o funcionamento intelectual, né? Aplique-se ao estudo de casos individuais, de grupos ou situações, né?
E a diferença entre a avaliação e a testagem é que a avaliação ela é um processo muito mais amplo, né? Que envolve integração de informações provenientes de diversas fontes, né? Conhecimento científico, enquanto a testagem psicológica ela pode ser considerada apenas uma etapa da avaliação, né? Que implica, assim, então, na utilização dos testes, então, a realização desses. Então, para avaliação da deficiência intelectual, né, são muito utilizados instrumentos de avaliação psicológica de inteligência e de maturidade cognitiva, né? Hoje, o VISC, a escala abreviada VASI, né, elas são padrão ouro, junto com o som R, para crianças menores, a escala de maturidade mental do Columbia, né, que veio revisada, né, associadas ao teste de inteligência não verbal. A gente tem as matrizes Raven, que também foram revisadas, R2, TIG-NV, tem vários outros aí que avaliam esse construto, né? E, claro, eu gosto muito de utilizar, porque a gente pega não só a limitação cognitiva, mas outras questões da avaliação que também interferem no desenvolvimento cognitivo, que é o teste projetivo de desenho, né? O nosso querido e velho HTP. Ele sempre é um dado muito rico para cruzar qualitativamente com a avaliação. Falando em qualitativamente, né, eu gosto muito quando, às vezes, a criança não demonstra compreensão clara da padronização da testagem formal, qualificar um pouco essa avaliação com a abordagem ecológica que a gente chama, né? Que é o quê? É usar materiais e recursos que não são padronizados, mas que avaliam funções cognitivas, como, por exemplo, usar um quebra-cabeça para avaliar processos de visoconstrução, capacidade de planejamento, de análise, né? Essas avaliações não padronizadas, elas têm essa abordagem ecológica de avaliação, elas têm uma função mais qualitativa, né? Elas te auxiliam no processo de investigação e tornam, às vezes, até mesmo o vínculo com a criança um pouco mais fluido e te traz algumas informações de manejo para orientação e tudo mais. Então, falando de diagnóstico de crianças em deficiência intelectual, e aqui eu falo principalmente dos casos de suspeita de deficiência intelectual leve, né? É muito delicado eu determinar que uma criança tem um perfil de uma deficiência intelectual leve aos 6 anos de idade, considerando toda a particularidade biopsicossocial do desenvolvimento humano, né? É extremamente inseguro, né? Você determinar que aquela criança, 6 anos de idade, porque não conseguiu aprender a ler no primeiro ano, né? Porque ela teve dificuldade de se manter sentada na cadeira, porque ela teve alguma dificuldade de seguir a regra na escola, ela é então uma deficiente intelectual, porque a professora precisa de um auxiliar. Então, eu acho que essa é a parte mais delicada da avaliação para deficiência intelectual infantil, quando a gente tem crianças de pouca idade, com um perfil cognitivo de leve limitação, de determinar que aquilo ali tem relação com deficiência intelectual. Então, o que são os sinais de alerta, né? E o que é importante? Eu gosto muito de sugerir, e eu adoto isso como prática, de fazer o acompanhamento evolutivo desse caso. O que é isso? Fazer uma avaliação e observar os seguintes critérios. Qual é a idade cronológica dessa criança? Ela está entre 6 e 10 anos de idade, né? Quanto mais novinha e mais próxima do início da aprendizagem escolar, mais delicado né? Como é a demanda cognitiva do ambiente onde essa criança vive? Ela tem uma demanda cognitiva que estimula ou a demanda cognitiva do ambiente é baixa? É uma criança que
fica na tela o tempo todo, não tem um estímulo, não teve uma vivência, às vezes crianças que nunca vivenciaram escola, a gente ainda pega crianças que entram pela primeira vez na escola com 6 anos de idade, até então não faziam um desenho, viviam brincando na rua, né? Então, como é a demanda cognitiva do ambiente onde ela está? Tem comorbidade com saúde mental, a limitação que ela tem, você percebe que pode ter um caminho que vá perpassar pelos transtornos mentais? Isso são perguntas que a gente deve olhar, né? Quando você tiver essas questões assim, que você se faz essa pergunta, a sugestão é acompanhar o caso, né? Você faz a avaliação, deixa o seu resultado, observa como é que é esse ambiente, sugere, então, intervenções multidisciplinares ou pedagógicas, né, naquilo que o caso evidenciar, e propõe reavaliá-la depois de 1 ou 2 anos. E aí você tem um padrão evolutivo do quadro, né, e onde você tem, essa criança tinha um perfil na avaliação na primeira vez, e no segundo encontro, depois de alguns anos, você percebe outro perfil, né? Depois eu vou trazer um exemplo prático ali de um caso que foi gritante, assim, assustador. Até eu me impressionei naquele caso, mas que se tivesse fechado pela primeira vez, eu teria cometido um erro bem absurdo, né? E hoje, muitas pessoas com deficiência, elas vêm, né, porque elas sabem dos benefícios que ela tem, né? E nós precisamos estar preparados para orientar, inclusive pelos cuidados ao longo da vida, né? O cuidado longitudinal, né, com a saúde. Então, quais são os benefícios que uma pessoa com deficiência tem hoje, né? Um dos que mais eles procuram, né, que é o BPC, que é o que eles chamam de aposentadoria. Eu já atendi pai de bebê recém-nascido com 7 dias que queria aposentar o filho, porque ele sabia que o filho tinha deficiência e podia receber uma aposentadoria, mas o BPC ele tem uma caracterização específica, ele é um benefício transitório, né? Onde são elegíveis a recebê-lo pessoas cuja família tem uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, 1/3 do salário mínimo, se eu não me engano, eu não me recordo de cabeça. Então, esse benefício ele é concedido para garantir a assistência a essa pessoa, né? Melhorada a condição financeira da família, o benefício ele é suspenso, ele é cíclico, né? Se a pessoa precisa de novo, ela pode recorrer a ele. Tem o Auxílio Brasil, que era o antigo Bolsa Família, né? A isenção de IPI para compra de automóveis para pessoas com deficiência intelectual grave e profunda, o passe livre intermunicipal e interestadual, a prioridade nos atendimentos, né, como pessoa com deficiência, professor auxiliar de sala e alguns outros benefícios que são concedidos de acordo com a política estadual ou municipal, que às vezes alguns eles variam de acordo com a realidade de cada estado. E como orientar, né? Como orientar uma pessoa que você fecha um diagnóstico numa criança de 8, 10 anos para a mãe e diz, olha, mãe, de fato, seu filho ele tem uma limitação intelectual, ele é uma pessoa com uma deficiência intelectual leve, moderada, né? O que isso vai impactar na vida dela? Como fazer e como orientar? Porque uma pessoa com deficiência, ela vai requerer, no mínimo, uma supervisão da família, né? E quando a gente tem uma criança com deficiência, a gente percebe uma dificuldade, pelo menos eu percebo em quase todos os pais que eu acompanho, uma dificuldade de conseguir visualizar que seu filho hoje pequeno, daqui a alguns anos será um homem ou uma mulher igual a ele, né? Terá outras demandas, não vai mais ter escola para estudar. Como vai ser quando o filho não for mais para a escola,
né? Quais são os ciclos de vida que essas pessoas vão vivenciar, porque assim como a gente, eles também crescem, eles também têm suas necessidades, eles também têm seus desejos e vivem as suas fases, né? Essa pessoa vai ser preparada para o exercício laboral, ela terá a capacidade de exercer uma atividade laboral. Se ela não conseguir, o que que ela pode fazer para ocupar o tempo livre dela? Vai viver para sempre em terapia? Não consigo imaginar isso também como sendo saudável, né? Imagine você que tenha que ficar a vida toda indo para fisioterapia, por exemplo, né? Ou a vida toda indo para terapia ocupacional. Não é algo que seja muito prazeroso e agradável de ouvir, né? Então, essas orientações, a rede de apoio, principalmente, e a família ampliada, à medida que as pessoas, as crianças envelhecem, os seus pais também, né? E aí vem outro ciclo para a família, então os irmãos, né? A família ampliada para auxiliar nesses cuidados e orientações, é sempre importante que mais pessoas da família tenham um entendimento das limitações e como é a dinâmica de cuidado com a pessoa com deficiência, e principalmente quando chega na idade da maioridade civil, né? É, é muito importante orientar e sugerir à família que busque o fórum da sua região, converse com o serviço social de lá, tenha conhecimento da curatela e da interdição judicial, a título de segurança e proteção para a pessoa, né? Essa escolha ela é da família, né? Mas dada várias situações que eu vi de implicação criminal, de implicação fraudulenta e dívidas, né, bancárias, porque a pessoa civilmente era tida como perfeitamente capaz e não tinha essa condição, eu acho super seguro e justo alertar e orientar a família sobre a possibilidade de. A decisão é dela, né, de fazer ou não, mas enquanto profissional, essa possibilidade de que eles conheçam os riscos aos quais eles estão expostos, né? Então, outra parte muito importante da avaliação é o parecer diagnóstico. A gente tem vários livros, né, que falam sobre como escrever um laudo neuropsicológico, tem um livro especificamente sobre isso. Se eu não me engano, no livro Neuropsicologia Hoje, na segunda edição, se eu não estou enganada, tem um capítulo da professora Rochelle, né, que ela é uma das professoras do IPTC, excelente profissional, ela detalha muito bem. No livro da Scala Wechsler, né, acho que é a interpretação clínica avançada, ele também fala da elaboração do parecer. E o que que eu gosto muito de sugerir, assim, né? Quando a gente vai redigir um documento da avaliação, é a nossa voz explicando para o médico ou para a pessoa que nos pediu, ou até mesmo para a família, o que que nós técnicos, né, nós profissionais percebemos e identificamos no processo de avaliação, né? Então, clareza e objetividade são fundamentais, né? Não adianta a gente querer escrever um livro, colocar citação, que nós não estamos escrevendo uma monografia, estamos escrevendo um documento, né? Então, se você redige esse documento com propriedade, com clareza, com objetividade, que consegue correlacionar a interpretação das funções cognitivas com as potencialidades e as limitações que você percebeu no seu paciente, porque às vezes nós utilizamos vários instrumentos, né? Eu já vi laudos onde a pessoa coloca, apliquei o VIS, que esse aqui foi abaixo dos limites da normalidade, esse aqui foi acima dos limites da normalidade, no outro teste foi abaixo dos limites, então a pessoa só diz o resultado, mas não correlaciona uma coisa com a outra. Então, geralmente o médico ou outros profissionais, eles não têm a capacidade técnica de entender e correlacionar as funções cognitivas com aquilo que a pessoa está apresentando, tá? Ela tem uma boa capacidade de memória semântica, mas no que isso vai fazer diferença no dia a dia dela?
como é que ela vai correlacionar se ela não consegue prestar atenção? Então, correlacionar essa interpretação, né? Amarrar uma coisa com a outra e entregar o produto. Essa é a função da nossa avaliação, né? E, no final, colocar as identificações, né, indicações terapêuticas, a qual você percebe, sugere para a vida dessa pessoa que possa melhorar ou trazer algum benefício a ela, né? Deixa eu trazer alguns exemplos de avaliação. Aqui eu trouxe o que eu comentei um pouco quando falei de acompanhamento evolutivo, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma criança, tá? Que eu avaliei aos 7 anos, e depois com quase 10 anos de idade, tá? Era uma criança que chegou para mim com uma alteração comportamental, ela tinha um comprometimento visual e tinha um ambiente que trazia uma baixa demanda cognitiva. Então, na coluna da esquerda está o primeiro VISC que eu apliquei com essa criança, né? Então, aqui os resultados de QI e embaixo as avaliações de cada subteste, né? Depois do acompanhamento e com as indicações terapêuticas que nós tivemos, né? Estímulos e tudo mais, a gente percebe que muitas funções cognitivas melhoraram, né? Algumas se mantiveram mais baixas, e aqui, então, a gente tem uma evidência de maior limitação, que provavelmente deve seguir com ela, mas olha a diferença no potencial cognitivo, né? Uma outra coisa que eu costumo não utilizar quando eu trabalho com possibilidade de deficiência intelectual é o QI total para definir diagnóstico. Eu prefiro avaliar cada função cognitiva que os subtestes avaliam e como elas se correlacionam, e usar os QIs parciais, né? E interpretar como isso acontece, porque se eu tenho um QI que é muito bom e o outro que é muito ruim, o total fatalmente ele vai ficar, não vai expressar muito bem o que a pessoa tem de potencial real, né? Aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês de pessoas com perfil de deficiência intelectual bem caracterizado, né? A pessoa com deficiência, o nível cognitivo dela, ele fica muito semelhante a esse primeiro gráfico aqui da parte esquerda inferior, né? Ele fica muito abaixo ali nos primeiros 5 pontos, né? E uma pessoa que não tem deficiência, ela já vai em torno do padrão médio, né? Mesmo que em algumas funções ela decaia um pouco, você percebe que ele tem um padrão diferenciado de construção. Bom, acredito que eu tenha rapidamente passado a parte técnica, agora vamos para a parte de debate. Eu acabo de ver aqui que o chat está bombando, né? Temos 51 comentários. Vamos lá? Rô? Oi, eu já abri o microfone de todo mundo, então as pessoas que tiverem perguntas, né, podem abrir o microfone e fazerem as perguntas, pessoal. Eu acho que fica mais fácil, porque eu acabei me perdendo aqui no chat. Então, a Ana Cristina levantou a mãozinha ali. Ana, se você puder abrir seu microfone. Consegue, Ana, abrir? Sim. Isso. Foi difícil, mas consegui. Boa noite a todos. Achei muito clara a explicação e gostei muito, em primeiro lugar. Obrigada. E eu tenho um filho
que agora, aos 19 anos, foi feita uma neuropsicoavaliação e deu que ele tem um déficit intelectual não específico, que é o F79, e está no espectro autista em nível moderado. A minha pergunta é, quando ele tinha 14 anos, ele fez o mesmo teste e deu que ele estava acima da média. Então, eu fico me perguntando, pode uma criança que estava acima da média, que estava com o QI acima da média, de repente ficar uma criança com deficiência intelectual? Um adulto com deficiência intelectual? Se a gente tiver uma correlação com saúde mental, nunca ninguém suspeitou de autismo para esse rapaz durante a infância? Nunca foi cogitado? Não. Ainda, quando ele entrou na puberdade, ele começou a ter muitas convulsões. E aí foi feito um diagnóstico de epilepsia. Então, sim, era tratado como epilético, e só agora que o psiquiatra que o atendeu começou a me perguntar algumas coisas de quando ele era pequeno. Eu, pessoalmente, eu suspeitava que ele era autista há muitos anos, mas nenhum médico falou, dizia sempre que era por conta da epilepsia e porque ele também, com essa questão da epilepsia, ele teve depressão, automutilação, então acabou que, eu acredito que mascarou o diagnóstico. Sim, mas falando em questão de desempenho cognitivo, a própria epilepsia em si, dependendo da intensidade da gravidade, ela acaba prejudicando algumas funções cognitivas, né? E se a gente associar isso a um quadro de saúde mental e depressão, ao longo do tempo, a tendência é que as funções cognitivas fiquem mais debilitadas, né? Agora, o uso da deficiência intelectual não especificada, né? Ela é correta, né? Porque neste momento é difícil você separar o que é limitação por conta de um processo depressivo, de um processo que está se associando ao transtorno do espectro autista, e o que de fato tem a ver com uma limitação intelectual, né? Como ele tinha um bom desempenho, e assim, tem que ver se foi o mesmo profissional que avaliou. Profissionais diferentes, foi o mesmo profissional que avaliou? Foi a mesma. Foi a mesma neuropsicóloga. E o que ela te falou desse declínio? Você chegou a perguntar para ela? Ela disse que acredita que com esses comportamentos dele muito antissocial e com a vinda da pandemia nesses últimos 2 anos, provavelmente ele ficou muito sem estímulos e ficou muito regredido, vamos dizer assim, porque ele está no 3º ano do ensino médio de tecnologias da informática, né, em TI. E ele se desenvolve muito bem na prática, né, da informática, né? Então, ela falou que, por ele ter ficado esses últimos 2 anos sem um contato pessoal com as pessoas e tudo, então que isso também regrediu, né? Isso foi o que ela tocou e pediu para reavaliá-lo o ano que vem. Exato, porque você lembra que quando eu falei dessa parte, uma das premissas é que você reavalie.
É possível que seja algo transitório, né? Quando a gente fala desses últimos 2 anos aí, a gente tem um impacto muito importante, né, na vida das pessoas, alguns muito negativos. Então, não dá para tomar isso como sendo um perfil para o seu filho para sempre, né? Ele pode ter tido um prejuízo cognitivo, considerando o momento que ele foi avaliado na primeira vez e todos os desafios que depois ele teve que vivenciar, né? Neste momento não Isso. está bom, mas então a proposta é justamente essa, traçar um plano terapêutico de acompanhamento, de reabilitação e futuramente reavaliar. Muito obrigada, é isso mesmo, obrigado. Obrigada a Você é você. genial, adorei você. Parabéns, viu? Muito Muito obrigado pela obrigada. oportunidade. Meu Deus, eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, mais alguém? Eu vi que a Silvana colocou algumas perguntas, se ela puder abrir o microfone. Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou Silvana, eu sou professora universitária. Eu aproveito para parabenizá-la pela explanação de excelente qualidade. Eu sou Obrigada. uma das observadoras das palestras voltadas para as áreas especiais, pós-graduada em inclusão, né? Em EAD. E o meu intuito é ver como está tudo aí pelo Brasilzão afora, porque a gente atua nas plataformas em acessibilidade voltada para os deficientes do ensino híbrido. Nossa, que desafio. E aí eu sou assim uma educadora aposentada na rede estadual, 30 anos na área da surdez, cegueira e surdo-cegueira. E aí o intuito principal é fazer esse acompanhamento quando há possibilidade de falar com vocês, palestrantes, a gente acaba entrando, porque eu acredito na educação e eu acredito que os deficientes têm condições de ir para uma faculdade também. Só que as faculdades precisam preparar pessoas para atuarem com eles cada vez mais na rede, desde o maternal até onde você imaginar, porque a educação ela é um leque aberto para nós, né? E eu tive a felicidade de entrar através de Florianópolis, Rio Grande do Sul, Curitiba, São Paulo, na atuação, passando pelas provas do MEC e NEP, na atuação da acessibilidade nas plataformas. Então, conforme a gente vê as palestras de vocês, eu fico assim encantada. Minha formação não é deficiência intelectual, embora eu tenha pós-graduação em inclusão, né? Fui tutora há muitos anos, professora de universidade na área de língua de sinais, braille e as acessibilidades, elas são todas minha responsabilidade. E quando a gente assiste essas palestras, eu fico assim maravilhada em saber que existem pessoas que amam tanto quanto eu ou mais. Né? E a gente acreditando na educação, eu vejo que quando um deficiente consegue se alfabetizar, ele tem tudo para ir para uma faculdade, não importa o tempo que ele leve para concretizá-la. Mas ele também tem a capacidade de ter uma vida melhor, uma vida digna, ter vida própria, como você mencionou, né? Eu vi um comentário de uma pessoa, acho que Márcia, que a irmã dela tem vida própria, é casada, está grávida, né? Então a gente tem, os pais preparam os filhos para o mundo e nós preparamos os estudantes para o mundo lá fora que os cerca. E vocês, enquanto palestrantes, nos fortalecem, acreditando numa educação de qualidade, que isso é possível. Nós sabemos o quanto é difícil trabalhar com a inclusão, mas os pais precisam acreditar nos filhos e não aposentar antes, porque eles podem ter uma guinada na vida, que você mesma nos mostrou nos últimos gráficos aí, na escala, que você fez a avaliação com numa idade, depois você pegou numa outra idade que eu não me lembro agora para te falar, Quase e você 10. viu a diferença, e a diferença que deu de um tempo pequeno, não era um tempo tão grande assim. Então, a gente precisa esperar e dar um tempo ao tempo e respeitar o limite de cada um.
não digo que ele seja limítrofe, mas a vida o ensina para o mundo, e quando ele tem o AVD, que são as atividades de vida diária, gente, muito bem passadas, ele aprende com o tempo. Não precisamos nos preocuparmos com o tempo em si, mas que lá na frente ele pode estar com uma idade avançada, cronologicamente falando, mas psicologicamente ele tem condições de acompanhar. E eu estou exatamente para isso, para dizer para vocês que eu fiquei encantada com sua palestra. Eu acredito, a deficiência intelectual é um desafio para a humanidade, né? A gente tem o TEA também, que está vindo assim estrondosamente para a educação, mas nós também temos o Asperger, que é uma maravilha na universidade. Então, é isso. Eu gostaria de parabenizá-la, agradecer. Eu peguei assim um convite de vocês de última hora, em 3 dias eu fiz inscrição e hoje aqui assistindo a palestra, né? Então, fiquei muito encantada. Parabéns, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. É isso. Tem a Fabiane Matos também, se ela estiver por aí, ela puder abrir. Oi, boa noite. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Eu fiquei com dúvida. Eu sou estudante ainda, né? E eu fiquei conhecendo há poucos dias, casualmente, numa disciplina da faculdade, o guia Portage. Eu queria saber se ele se aplica para a utilização no caso de investigação de deficiência intelectual. Ele pode qualificar a tua avaliação. Ele não é um instrumento padronizado, se eu não me engano, ele é bem extenso, né? Eu lembro que Ele é um inventário, né? Isso. E aí eu fiquei na dúvida agora, se no caso ele seria assim, então, pelo que tu está me dizendo, vamos ver se eu entendi direito. Ele serve para verificar, então, se essa criança deveria ir para uma avaliação, é isso? Deixa eu ter certeza que eu estou associando ele com o mesmo que eu me lembro que era. Espera só um pouquinho. Se eu não me engano, ele é um instrumento mais voltado à educação, né? Ele meio que traz... Ele traz meio que prontidão, e ele está mais orientado às funções relacionadas à aprendizagem, se eu não me engano. Eu lembro que eu trabalhei com ele uma época, né? Até como quando eu estava construindo aquele documento do comportamento adaptativo, que depois ele acabou avançando com o DSM, a gente tinha muita Vineland, né? Como um guia, assim, um norte, mas ele não tinha padronização. E aí eu encontrei o inventário Portage, né? E aí, só que eu acho que o Portage, se eu não me engano, ele é mais relacionado a funções de aprendizagem, meio que a prontidão, se eu não me engano, é isso. Me corrige se eu estiver errada. Não, vi ele no contexto de essa disciplina que eu comentei contigo, que eu via, que eu tive contato, que mencionaram isso, era na educação especial, na verdade, né? Psicologia e educação especial. E aí foi mencionado. Agora, quando tu começou a falar da deficiência intelectual, eu fiquei pensando, aí eu fiquei esperando para ver se tu ia mencionar ele, por isso que eu resolvi fazer a pergunta. Se ele seria utilizado. Ele vai mais para o viés da psicologia da aprendizagem escolar do que a área clínica e avaliação de funções cognitivas voltada para diagnóstico, assim. Ele qualifica bastante se você tiver tempo para poder investigar, tá? Entendi. E se a tua necessidade tiver relação com o viés pedagógico, exclusivamente. Tá? No caso da deficiência intelectual, o guarda-chuva é maior, é isso que tu está querendo me dizer, né? Tá, entendi. Ele é muito restrito à psicologia escolar, então. Oi? Ele é muito restrito, então, para poder ele dar se correlaciona mais.
eu tô te dizendo assim com base no que eu me lembro, porque assim, ó, faz bastante tempo que eu peguei ele, foi antes ali, deixa eu me lembrar, eu acho que foi ali por 2016 que eu ouvi pela última vez. Depois eu não utilizei mais, porque daí ele não se aplicava muito ao viés que eu costumava trabalhar, né? E a dinâmica a dinâmica e a velocidade que eu tinha, né? Eu trabalhava numa unidade de saúde específica de pessoas com deficiência intelectual, e nós recebíamos um volume absurdo de pessoas encaminhadas como suspeita, né? E o meu trabalho era trabalhar, essa interface com a equipe médica para ajudar a fundamentar o diagnóstico ou não daquela pessoa, se ela era ou não deficiente. Quando eu precisava trabalhar plano de reabilitação, daí a gente ia para um campo muito mais aberto e com mais possibilidade, com menos exigência de velocidade, vamos dizer assim, né? Eu avaliava em média 200 crianças ano, então era muita coisa, né? Mas daí isso eu não, depois de um tempo eu acabei não tão utilizando, porque daí ele demandava mais tempo e menos aplicabilidade para a demanda que eu tinha, entende? Sim, Mas ele é ele muito era muito extenso. rico, ele era muito rico, trazia informações muito ricas, tudo depende do objetivo que você vai utilizar, né? O que que você vai buscar para aquela pessoa que você vai atender. Tá certo, muito obrigada, viu? Adorei a tua palestra. Obrigada a você. A gente tem a Liliane, que fez uma pergunta, se ela estiver aí, puder abrir o microfone. Bom, eu vou fazer aqui, Vivi, então. Ela colocou assim, minha filha fez o teste do VISC aos 6 anos, agora está com 15 e com acompanhamento de profissionais. Foi diagnosticada com DI leve quando tinha 11 anos. Seria interessante fazer o teste novamente? Se ela foi reavaliada e se ela foi acompanhada dos 6 aos 11, fechou o diagnóstico com 11, acredito que para fins de diagnóstico, só se ela não refez aquele teste, né? E se a equipe acompanhou o desenvolvimento dela para fundamentar esse diagnóstico, né? Mas como ela fez aos 6 e daí teve o fechamento com 11 anos, então a gente tem aí uma janela bem grande de desenvolvimento, né? Talvez tenha sido considerado esse desenvolvimento, né? Essa demanda aí que foi, essa evolução, se teve ou não teve, aí fundamentado o diagnóstico. Se a mãe percebe e se sente na necessidade de avaliar como a filha está agora, né, se ela ainda está em acompanhamento, acho que o ideal seria conversar com um profissional que está acompanhando a filha nesse momento, né, porque para ver qual é a impressão e a opinião de quem está acompanhando a menina agora. O Wesley Fernando, se ele estiver por aí, puder abrir o microfone, ele fez uma pergunta. Ele colocou assim, uma dúvida, né? Boa noite a todos. Uma dúvida como psicólogo escolar, né? O psicólogo escolar pode contribuir... pensei que ele tinha aberto. O psicólogo escolar pode contribuir para a avaliação psicológica, visto que o mesmo não pode atuar clinicamente nesse ambiente? Dentro de escola tem uma determinação, né, atual, de que meio que impede a atuação clínica dentro do ambiente escolar, né? Enquanto psicólogo, ele pode usar dos recursos que ele achar necessário, né, para intervir no caso que ele estiver acompanhando, né? Se ele tiver um ambiente que não seja tão limitador como as premissas da psicologia escolar em ambiente escolar, e ele se sentir seguro e achar que é necessário avaliar para ajudar a fundamentar a orientação, ele tem essa possibilidade de fazer. Enquanto psicólogos, nós temos essa possibilidade sim, né? Tem aí uma atuação do psicólogo escolar, principalmente agora, depois da lei, né? Que exige a permanência de psicólogos e assistentes sociais. Aqui em Santa Catarina, o Conselho até fez meio que um manual de orientações da atuação, né?
Então, dentro do ambiente escolar, não se indica fazer isso, né? Mas se ele tiver um outro ambiente que não esteja relacionado e achar que isso é necessário, a escolha da prática é dele, né? Enquanto profissional, ele tem autonomia e liberdade para decidir que instrumentos e que abordagem ele deve utilizar. É importante seguir as determinações do conselho, só para ele não ter nenhuma complicação. Ele colocou ali que ele está sem microfone, daí ele não pode fazer pergunta. Uhum. Mas a minha orientação seria avaliar as determinações do conselho e o ambiente onde ele pode, se ele acha que é necessário, né, e se sente seguro de fazer, de exercer. Enquanto profissional, ele tem liberdade para escolher. Eu acho que a Andréa tem uma pergunta, ela levantou a mãozinha ali. Se você puder, Andréa, abrir seu microfone. Olá, boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite, Viviane. Obrigada por essa palestra. Então, eu me chamo Andréia, eu sou psicóloga e eu trabalho com avaliação neuropsicológica, né? E aí, pegando esse gancho que tem sido discutido aqui hoje, né, sobre essa questão da dificuldade de realizar o diagnóstico, né, da deficiência intelectual, né, eu gostaria de compartilhar um caso que eu recebi semana passada. Eu não atendi muitas vezes, é um caso que eu tive poucas sessões ainda, mas é uma moça de 20 anos que tem histórico de crises epiléticas, né, e também crises conversivas, e ela não conseguiu dar continuidade aos seus estudos. Ela tem, assim, um histórico muito grande de idas e vindas a médicos, a neurologistas, e, de fato, ninguém conseguiu fechar um diagnóstico para ela. E daí, assim, eu peguei esse caso, né, com uma série de questões, e eu acho que é um desafio muito grande, né? Eu queria perguntar para você, assim, o que você acha mais importante, assim, de que ponto a gente deve partir para que a gente possa conseguir desvendar essas situações, assim, que são um grande desafio, né, na clínica, né? Pelo fato de diversos profissionais terem atendido e ninguém fechou um diagnóstico para ela. E ela tem, assim, acho que as crises de ansiedade dela, as crises conversivas que ela tem, vem muito dessa questão da baixa autoestima também, né? De não se encaixar, de não conseguir lidar com diversas questões, de não saber de fato o que tem, né? E assim, que se você pudesse falar um pouco sobre essa questão. Nossa, estou me lembrando de um caso que eu acompanhei de uma moça na mesma idade. Eu acho que, assim, ó, a primeira coisa que eu posso sugerir para você é construir vínculo com essa pessoa. É olhar a pessoa antes da deficiência, tá? Você está falando dela, né? Eu não trouxe nenhum caso adulto, embora tenha atendido vários também, e me fez pensar numa moça que eu atendi, assim, uma moça da mesma idade, e quando eu a vi pela primeira vez na sala de espera, assim, eu não sei se alguém já assistiu aquele filme da Matilda. Tem um desenho com o Danny DeVito da Matilda, e ela tem uma diretora, uma tia, a senhora Trunchbull, né? Que é uma senhora horrorosa, assim, turrona, que tu olha para ela, tu acha que vai apanhar dela, né? A menina não era feia igual a Trunchbull, mas tinha aquele jeitão, assim, quando eu a vi na sala de espera, ela era uma moça grande, assim, né? De origem alemã, e eu pensei, meu Deus, essa moça vai me bater. Essa moça vai me bater, só pode, né? Olha a cara de brava que ela tinha uma cara de brava, assim. E aí ela entrou, eu e o médico atendemos juntos a primeira consulta dela, né? E ela entrou muito séria, falando, e vinha com essa questão, assim, né? Tinha umas questões de depressão, baixa autoestima. E no meio da primeira entrevista, ela falou alguma coisa sobre o joelho dela atrofiar, sabe? E ela estava acompanhada da mãe. E aí eu perguntei para ela assim, atrofiar? Mas tu sabe me explicar o que é isso? O que é atrofiar? Eu me fiz de desentendida.
E ela me explicou coerentemente o que era, sabe? E aí eu falei assim para o médico, falei, gente, uma moça que consegue me explicar com tanta clareza o que é atrofiar, dificilmente pode ter correlação com deficiência intelectual. Eu falei isso. Quando eu falei isso, essa moça regalou os olhos e me olhou assim, eu pensei, pronto, agora eu vou apanhar, né? Acabou. Eu quase me enfiei embaixo da mesa, juro por Deus. E essa menina cresceu na cadeira e o olho dela, gente, isso me lembra até hoje, isso faz mais de 5 anos que eu atendi esse caso, tá? O olho dessa menina encheu de lágrimas, eu me arrepio aqui lembrando dessa história. Pesado, né? Pesado. O olho dela encheu de lágrima e eu disse assim, desculpa, eu te ofendi. Daí ela falou assim, você foi a primeira pessoa que me enxergou. Nossa, que legal. Ela disse assim, você foi a primeira pessoa que me viu e não viu uma deficiência. E aí, eu fui construindo essa relação com ela, fui falando, né, que a gente precisava avaliar e fui aplicando VAIS com ela na época, né, porque pela idade. E aí a gente ia construindo isso, e ela tinha essa coisa assim de que as pessoas já subjugavam pela dificuldade, pela ansiedade, tudo mais. E eu ia manejando isso com ela, porque daí você entra meio que num mix terapêutico e técnico, né? Porque você precisa acalmar os sintomas para você conseguir chegar num potencial, né? Para você conseguir avaliar o que ela tem de bom e o que ela tem de limitação. E no final, essa menina não era DI, né? Ela tinha alguns prejuízos cognitivos, né, que eram agravados pelo processo depressivo que ela vinha vivenciando há anos, pelo subjulgamento que ela tinha, porque as pessoas não davam a ela a oportunidade de mostrar o que ela tinha de capacidade, já determinavam de cara, né? Por isso que ela se emocionou tanto no primeiro dia, né? E ao fim do processo, eu levei 2 meses com aquela moça, tá? Ao fim do processo, a gente percebeu que ela não tinha uma deficiência cognitiva, que ela tinha uma indicação terapêutica, que ela tinha uma indicação de reabilitação, porque os processos de memória, de atenção, de funções executivas, eles estavam um pouco alterados, mas não a ponto de caracterizar uma pessoa com deficiência, entende? Entendi. Então, a minha primeira sugestão para ti é estabelecer um vínculo com essa pessoa que você tem, olhar a pessoa antes da possibilidade da deficiência, sabe? Sim, faz total sentido o que você está falando, porque eu, na segunda entrevista, eu conversei um pouco com ela e no finalzinho eu aproveitei para aplicar um teste de atenção, mas ela começou a tremer tanto, ela tremia, aí eu falei com ela, você está nervosa? Eu estou muito nervosa. Aí eu falei, então a gente vai parar o teste. Então, assim, você vê que as questões emocionais, muitas vezes, que podem até interferir, né, nas questões cognitivas. Um teste projetivo é muito bom para isso, tá? Porque você vai pegar, né? Tem um livro que acho que é o Desenho da Figura Humana, que ele traz uma correlação cognitiva com o desenho, né? Dá para você correlacionar. Mas eu sempre eu nunca coloco o nome teste na avaliação que eu faço, eu sempre coloco como um exercício ou atividade, né? Eu sempre gosto de dizer isso, tanto para criança como para... Isso é um teste? Eu falei, não, quem faz teste é professor, a gente vai fazer exercício, né? Eu brinco assim ainda, né? A gente nem está numa escola, né? Às vezes eu levo por esse viés, assim, para quebrar um pouco essa tensão de estar sendo avaliado, né? Mas para que é esse exercício? Eu falei, não, é porque eu preciso saber o que você dá conta de fazer sozinho, com habilidade, o que às vezes você vai precisar de um jeitinho diferente. Se a gente não fizer, eu não sei como não consigo te ajudar. Então, eu levo por esse viés mais leve, assim, nas avaliações. Geralmente, deixo eles mais tranquilos, mais seguros, né? Eles estabelecem uma relação de vínculo e confiança conosco, que nos dá uma imagem muito mais próxima do potencial do que se a gente estiver lidando com a interface da tensão de estar sendo avaliado, porque às vezes até a gente fica, né? É verdade. Obrigada, viu? Me ajudou muito aqui. Tá bom, que bom. Eu que agradeço.
Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que não. Então, Vivi, eu queria te agradecer mais uma vez, né? Eu que agradeço, Rô, que prazer dividir essa noite com vocês. Partilhar um pouquinho do que eu aprendi e poder ajudar tantas pessoas, né? No finalzinho aqui, deixa eu colocar, tem o meu e-mail, tá? Sim, aham. Tem o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira depois manter alguma necessidade, fico à disposição. Sim. Então tá, o pessoal está agradecendo aqui no chat também. Bom, fico muito Eu feliz. gostaria de agradecer realmente, porque a palestra foi bem, mas eu particularmente fiquei com gostinho de quero mais. Se tiver de uma próxima vez, a gente vai estar junto. Ficou realmente, eu que estava aqui já pronta para te ouvir aí umas 2 horas. Nossa, gente, muito obrigada. Bom. Achei que estava Muito tão bom, cansativa. Não, para quem gosta, tanta coisa. não é cansativo, né? É que Eu fiquei com gostinho de quero mais. Quando a gente abre o leque da deficiência, assim, a gente pode falar a noite inteira quase, né? Mas que bom, agradeço muito a oportunidade, né? Fico à disposição. Um beijo a todos, boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Viviane. Valeu. Obrigada, muito obrigada. pessoal. Obrigada. Com Deus. Vocês também. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Obrigada a todos, uma boa noite. Vivi, mais uma vez, obrigada, tá? Boa noite, Viviane, muito Obrigadão, obrigada pela Rô. palestra, uma excelente Boa noite, palestra. Figueira, Paraná. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, boa noite.